como a gente se saciar com carboidrato? Claro que tem. Como eu acabei de falar para vocês aí. As folhas, se você comer um monte de folhas, você vai ficar com o teu índice glicêmico lá embaixo e folha dá uma saciedade danada. Novamente a gente caiu naquela controvérsia. Como é que eu vou transformar a dieta de uma pessoa que não come folhas de jeito nenhum numa dieta de baixo índice glicêmico? É óbvio que as pessoas vão odiar aquilo ali e quanto antes não vão mais querer saber dessa dieta, porque está completamente fora dos padrões que a gente está acostumado. Então a gente já começa a jogar com outros tipos de carboidrato, mas guarda essa informação porque isso é uma dica importante que eu vou te dar agora. Quando você tem um alimento natural, você tem uma carga glicêmica. Quando você cozinha esse alimento, ele aumenta a carga glicêmica dele, ele se transforma em açúcar mais rápido no teu corpo. E aí, o ser humano é craque nisso. Por exemplo, pega uma laranja, que é um alimento de médio índice glicêmico, ele está pouquinha coisa acima de 50, a laranja. Só que o ser humano, maravilhosamente esperto, espreme 5 ou 6 laranjas para fazer um copo de suco. Obviamente, aquele suco da laranja de médio índice glicêmico virou de alto índice glicêmico, porque você extraiu todas as fibras, você transformou o alimento e ele passou a ser de alto índice glicêmico. Ele vai chegar lá no seu intestino, vai ser rapidamente absorvido e produzir muita insulina e, puxa vida, se eu fosse entrar nisso aqui, a gente vai fugir um pouco da nossa estratégia. E o carrinho despenca, na hora e que o carrinho despenca, porque você vai dar um pico lá em cima e depois você vai ter fome, porque a insulina vai estar presente, você produziu dela bastante para tomar o seu suquinho, né? Então, se liga só, quando a gente pega, por exemplo, feijão é um grão que tem lá seus quês e porquês, a gente ensina bastante no Desinflame como desintoxicar, como tirar essas antiproteínas do feijão, né? E ele se tornar até um alimento interessante para não ser tão alergênico. Então, a gente no Desinflame vai manter um pouquinho afastado do feijão, mas depois você pode usar ele maravilhosamente. Só que, quando você pega o feijão in natura, ele está na casa de 20 a 25, ele é baixíssimo o índice glicêmico do feijão. Só que você cozinha ele para comer, né? E quanto mais cozido e mais suculento e mais bacana, você já jogou ele lá na média. Ele vai passar lá de 60, vai chegar perto de 70. Ele vai se transformar um baixo índice glicêmico em quase alto índice glicêmico. Você percebe que aí você vai comer porções maiores. Então, o feijão, ele é um exemplo clássico disso que eu estou falando para você. Você transforma o alimento e quase triplica a carga glicêmica dele, de um alimento que tem bastante nutrientes interessantes, não é, doutora Michele? Mas ele aumentou a carga glicêmica. Então, partindo dessa premissa de que processando, industrializando, cozinhando, como você queira chamar, transformando o teu alimento, que era natural, você vai aumentando a carga glicêmica do alimento. E aí o que acontece? Você pega aquele pão integral, 12 grãos, maravilhoso, com sabor delicioso, ele já vai estar numa carga glicêmica acima de 100, porque você tem muita farinha refinada ali. Aí você acredita que aquele pão é integral, porque está escrito ali que é integral e que tem 12 grãos, e na verdade ele tem bastante farinha de trigo branca, modificada, que é exatamente o que dá índice glicêmico. A farinha de trigo muito refinada, ela se transforma em açúcar muito rápido no teu corpo. E aí, por mais que você tenha muitos grãos e toda aquela propaganda, aquele lobby bonito, o alimento é de alto índice glicêmico. Então você come uma fatiazinha de pão daquelas ali e pensa que você está fazendo a tua dieta, né? E depois você vem com uma fome louca. Por quê? Porque você comeu só uma fatiazinha daquele pãozinho, só que o seu nível de insulina subiu. Carrinho da montanha-russa foi lá em cima. 3 horas depois, você vai estar com muita fome.